Graça e paz. Hoje eu gostaria de refletirmos juntos sobre uma passagem do livro do Apocalipse. Uma passagem pequena e que pode facilmente passar por nós despercebida, porque ela é um pequeno evento dentro de um bloco muito mais glorioso e grandioso e que normalmente a gente passa sem sequer observar, mas que trata sobre um aspecto muito relevante, muito importante da nossa relação com Deus. A passagem se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 4 desse livro, justamente naquele momento em que o apóstolo João está tendo uma visão gloriosa do trono de Deus. Então há vários momentos grandiosos no livro do Apocalipse e esse é um deles. Então João, naquela experiência profunda com Deus, ele tem uma visão do trono de Deus. Essa visão que João tem do trono de Deus, em muitos aspectos, se assemelha àquela visão do profeta Isaías, do capítulo 6 do profeta Isaías, e do profeta Ezequiel, no início do livro do profeta Ezequiel. Então são muito semelhantes, vários elementos contidos nessa visão que João teve, que ele transformou nesse livro do Apocalipse, que a gente encontra nessas duas visões, a de Isaías e a de Ezequiel. Então João se vê diante do trono de Deus. E ali no capítulo 4 do Apocalipse, João a gente percebe o esforço que ele faz, utilizando o vocabulário dele, utilizando os elementos que ele possui, ele tenta descrever aquela visão grandiosa que ele tem do trono de Deus. Então ele vai usando comparações, dizendo que ao redor dele, ao redor do trono, havia um arco-íris como se fosse esmeralda, suas pernas eram como isso, o seu rosto era assim. Então vai fazendo comparações a partir daqueles elementos que João conhecia, ele vai tentando descrever a visão grandiosa do trono de Deus. Mas há um detalhe ali nesse capítulo 4 que eu quero chamar a atenção para todos nós meditarmos um pouco. Eu vou ler alguns trechos desse capítulo 4, está aqui com a Bíblia Sagrada, e eu vou ler inicialmente aqui do versículo 4, do capítulo 4, versículo 4, quando João diz que ao redor do trono estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Esses anciãos que estavam assentados sobre esses 24 tronos, estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Pois bem, então João vê vários elementos nessa visão. Desses elementos, além daquele que está sentado no trono, Deus, João também vê 4 seres viventes, cada um com a aparência do rosto, né? Um lembrava um boi, outro lembrava uma águia, outro lembrava um leão, outro lembrava um ser humano. E é evidente que esses 4 seres viventes que estavam ali dentro do trono eram uma representação, né, de todo ser vivente, todos os animais ali, prestando louvor, prestando adoração ao Deus, ao Criador. E também João vê 24 tronos e 24 anciões sentados sobre esses tronos, e cada um deles estava com roupas brancas e com coroas em suas cabeças. E ali era um grande momento de louvor e de adoração a Deus. E aí, de repente, esses 24 anciãos, olhando uma passagem, alguns versículos um pouco mais abaixo, a partir do versículo 9, João diz assim: toda vez que os seres viventes, aqueles 4 seres viventes, dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Se por um lado esses 4 seres viventes são uma representação de toda a criação, esses 24 anciãos sentados em 24 tronos, vestidos de branco, com coroas em suas cabeças, existe uma unanimidade, praticamente uma unanimidade entre os comentaristas, que esses 24 anciãos são uma representação do povo de Deus. Seria 12 mais 12, né, igual a 24. Trazendo a lembrança dos 12 filhos de Jacó, que vão dar origem às 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos, né, chamados por Jesus, que vão dar origem à comunidade de Jesus, à igreja de Jesus. Então é como se estivéssemos juntando
o povo de Deus antes de Cristo e o povo de Deus a partir de Cristo, e ali 24 anciãos. Então esses 24 anciãos são uma representação de todo o povo de Deus. E é interessante que 3 características são mencionadas sobre esses 24 anciãos. Eles estão sentados sobre tronos, estão vestidos de branco e possuem coroas em suas cabeças. Durante as cartas, aqui no livro do Apocalipse, naquelas 7 cartas que João é orientado a escrever às 7 igrejas da Ásia, em 3 delas há menção a elementos que a gente encontra nesses 24 anciãos. Assim, quando João escreve a igreja de Esmirna, né, então está ali o Senhor ditando a narrativa, o texto da carta e João escrevendo. Então, quando escreve para a igreja de Esmirna, é dito que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Na carta que é escrita para a igreja de Sardes, é dito ali que o vencedor será vestido de branco. E na carta à igreja de Laodiceia, é dito que o vencedor receberá o direito de sentar-se com Cristo no trono. Pois bem, esses 24 anciãos possuem coroas em suas cabeças, estão vestidos de branco e estão sentados sobre tronos. Então, se por um lado a gente vê a glória de Deus, como é aquele que está sentado no trono, naquele trono central ali, então a gente pode supor que esses 24 anciãos também estão sendo de alguma forma honrados, estão sendo de alguma forma ali sendo galardoados, porque estão sentados sobre tronos, vestidos de branco e com coroas em suas cabeças. A coroa, é muito comum a gente associar a ideia da coroa à ideia do rei, né? Mas no contexto da Bíblia, a coroa aqui está muito mais ligada à ideia do vencedor. É como naquelas competições greco-romanas, quando o lutador, quando o corredor, ele vencia a prova, ele vencia a disputa diante dos seus oponentes, então ele era coroado. Uma coroa de um tipo de planta específica era colocada sobre a sua cabeça e ele era declarado o vencedor. Então esses 24 anciãos são vencedores, é o povo de Deus vencedor, e eles foram coroados. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é justamente que em determinado momento, desse grandioso momento de adoração a Deus, àquele que está sentado no trono, esses 24 anciãos, eles saem dos seus tronos, se prostram diante de Deus, tiram as suas coroas e as lançam diante do altar. Eles saem dos tronos, se prostram, tiram as coroas de suas cabeças e as lançam diante daquele que está assentado no trono, diante do altar. O que esse gesto significa? Significa adoração. Primeiramente, significa um ato de adoração. Eles mesmos vão dizer mais na frente que tu és digno. Tu que estás assentado no trono, tu és digno, né? Nós, como seres humanos, muitas vezes queremos coroas. Nós queremos tronos, nós queremos glória, nós queremos ser, de alguma forma, admirados, né? Mas ali, esses 24 anciãos estão se esvaziando, estão abrindo mão justamente daquilo que muitas vezes nós buscamos. Eles estão abrindo mão do trono, estão abrindo mão da coroa e estão se prostrando e lançando a coroa diante de Deus. Tu és digno, eu não. Tu és digno. Isso é adorar. Além de um ato de adoração, também é um ato de gratidão. Porque no final das contas, eles estão reconhecendo que não foram eles. E se eles estão ali naquele momento vestidos de branco, se eles estão ali naquele momento sentados sobre tronos, se eles estão ali naquele momento com coroas em suas cabeças, não foram eles. Não é graças a algo que eles fizeram. É um reconhecimento que foi Deus na vida deles, foi a obra de Deus na vida deles, foi Deus que fez a diferença em suas vidas. Eles saem dos tronos, eles se prostram diante de Deus e lançam as suas coroas ao altar. Então eles estão agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não fomos nós, mas foste tu que realizaste esta obra em nossas vidas. E por fim também é um ato de rendição. Eles estão se rendendo a Deus, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua limitação. Eles estão abrindo mão, né, de qualquer glória, de qualquer vaidade pessoal, né?
eles estão se reconhecendo como indignos daquilo da lei. Tu, Senhor, és digno. Tu és digno de honra e de glória. Não sou eu. Não sou eu. Então, ao invés de nós buscarmos tronos, ao invés de nós buscarmos coroas, o que nós devemos buscar é nos prostrarmos diante de Deus, para adorá-lo, para agradecê-lo e para nos rendermos a Ele. Porque se recebemos da parte de Deus o direito de sentarmos em tronos, não foi por algo que nós fizemos. Se recebemos da parte de Deus o direito de sermos coroados, não foi por uma conquista nossa, foi pela conquista de Cristo. Então, não podemos buscar aquilo que o mundo quer, não podemos almejar aquilo que o mundo quer. O mundo quer poder, o mundo quer glória, o mundo quer louvor. E esses 24 anciãos estão abrindo mão disso. Eles estão saindo dos seus tronos, estão se prostrando e lançando as suas coroas diante de Deus. Eu não sou digno da coroa, eu não sou digno do trono. Tu, Senhor, és que és digno. E aqui estou te agradecendo pelo privilégio, de partilhar da tua glória, partilhar da tua presença. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória ao nosso Deus. Amém.